Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! O fim da guerra contra a ansiedade. Descubra o novo caminho para o bem-estar duradouro. Manuel Vicente de Barros. Prefácio de Marcelo Gomes. No prefácio de Marcelo Gomes, o ouvinte é convidado a enxergar a ansiedade sob uma nova perspectiva. Em vez de tratá-la apenas como um problema a ser eliminado, o texto apresenta a obra como um convite para compreender os sinais da mente e transformar o sofrimento em uma oportunidade de crescimento pessoal. Muitas abordagens tradicionais concentram esforços em combater sintomas, mas deixam de lado questões mais profundas relacionadas ao sentido da vida, aos valores e às escolhas que fazemos diariamente. Marcelo Gomes ressalta a importância de desenvolver autoconhecimento e aprender a ouvir as próprias emoções, entendendo que elas podem servir como guias para mudanças importantes. O verdadeiro bem-estar não surge da ausência completa de desconforto, mas da capacidade de viver de forma mais consciente, alinhada com aquilo que realmente importa. Dessa forma, a obra é apresentada como uma proposta inovadora que une conhecimento científico, experiência clínica e reflexão humana para ajudar as pessoas a construir uma vida mais equilibrada, significativa e emocionalmente saudável. Introdução. Na introdução, o autor propõe uma mudança profunda na forma como entendemos a ansiedade. Em vez de enxergá-la como uma inimiga que precisa ser combatida a qualquer custo, o autor sugere que essa luta constante pode aumentar ainda mais o sofrimento. A ansiedade faz parte da experiência humana. Tentar eliminá-la completamente é uma meta irreal e frustrante. O caminho para o bem-estar duradouro está na aceitação consciente das emoções, sem fugir delas, ou travar uma batalha permanente contra sentimentos desagradáveis. Muitas pessoas acabam presas em ciclos de preocupação porque acreditam que precisam controlar tudo o que sentem e pensam. É possível viver uma vida plena mesmo na presença de desconfortos emocionais, desde que nossas ações estejam alinhadas com valores e propósitos significativos. Dessa forma, a obra convida o ouvinte a abandonar a guerra contra a ansiedade e a desenvolver uma relação mais saudável, flexiva e compassiva consigo mesmo, abrindo espaço para mais equilíbrio, crescimento pessoal e qualidade de vida. Capítulo 1. A crise do bem-estar em um mundo de abundância. O autor aborda um paradoxo da vida moderna. Apesar de vivermos em uma época com mais conforto, tecnologia, acesso à informação e recursos do que em qualquer outro período da história, os níveis de ansiedade, estresse e sofrimento emocional continuam crescendo. A abundância material não garante bem-estar psicológico. Muitas pessoas passam a buscar felicidade por meio de conquistas, consumo e validação externa sem encontrar satisfação duradoura. A pressão por desempenho, sucesso e perfeição contribui para um estado constante de insatisfação e comparação. A tentativa de evitar emoções desagradáveis pode intensificar ainda mais o sofrimento. O autor argumenta que o verdadeiro bem-estar não depende apenas das circunstâncias externas, mas da forma como nos relacionamos com os nossos pensamentos, sentimentos e experiência. Uma vida significativa não é construída pela eliminação de todo o desconforto, mas pelo desenvolvimento de equilíbrio emocional, autoconhecimento e conexão com aquilo que realmente tem valor. Dessa forma, o autor convida o ouvinte a repensar suas crenças sobre felicidade e a buscar uma existência mais consciente e autêntica. Capítulo 2. O preço da desistência. Adulto não sonha?
O autor reflete sobre como muitas pessoas, ao longo da vida, acabam abandonando seus sonhos, projetos e desejos mais autênticos em nome da segurança, da rotina ou das expectativas dos outros. Na infância e na juventude, sonhar é algo natural, mas com o passar dos anos, muitos adultos passam a acreditar que sonhar é perda de tempo ou sinal de imaturidade. Essa desistência silenciosa pode gerar frustração, vazio emocional e uma sensação constante de que falta algo importante na vida. A ansiedade nem sempre surge apenas por excesso de responsabilidades, mas também pela distância entre a vida que a pessoa vive e a vida que realmente gostaria de viver. Manter sonhos não significa ignorar a realidade, mas preservar objetivos que dão significado à existência. Uma vida plena depende da capacidade de continuar cultivando propósitos, aprendendo, criando e buscando aquilo que faz sentido para cada indivíduo. Ao resgatar sonhos e valores pessoais, é possível recuperar a motivação, fortalecer o bem-estar emocional e construir uma trajetória mais autêntica e satisfatória. Capítulo 3: O piloto automático. Muitas pessoas passam grande parte da vida agindo de forma automática, repetindo hábitos, pensamentos e comportamentos sem perceber plenamente o que estão fazendo ou sentindo. A correria do dia a dia, o excesso de estímulos e as preocupações constantes podem afastar as pessoas do momento presente, fazendo com que vivam mais presas ao passado ou ao futuro do que à realidade atual. Esse funcionamento automático contribui para o aumento da ansiedade, pois a mente permanece ocupada com problemas, previsões e cobranças incessantes. Quando não prestamos atenção às nossas escolhas, acabamos sendo conduzidos por padrões antigos e reações impulsivas que nem sempre refletem nossos verdadeiros valores. O autor defende a importância de desenvolver consciência sobre pensamentos, emoções e atitudes, aprendendo a observar a própria experiência com mais atenção e menos julgamento. O bem-estar cresce quando saímos do piloto automático e passamos a viver de forma mais consciente, fazendo escolhas alinhadas com aquilo que realmente importa. Dessa maneira, é possível reduzir o sofrimento desnecessário e construir uma vida mais equilibrada, presente e significativa. Capítulo 4: O caminho da busca. O autor explora a tendência humana de acreditar que a felicidade está sempre em algum lugar à frente, em uma conquista futura, em mais dinheiro, reconhecimento ou segurança. Essa busca constante pode se transformar em uma corrida sem fim, na qual cada objetivo alcançado logo dá lugar a uma nova necessidade ou desejo. Como resultado, muitas pessoas vivem com a sensação de que nunca são suficientes ou de que ainda falta algo para serem felizes. A ansiedade frequentemente é alimentada por essa expectativa de encontrar uma solução definitiva para todos os problemas. No entanto, o bem-estar não surge apenas da conquista de metas, mas da capacidade de encontrar significado no próprio caminho. O autor convida o ouvinte a refletir sobre seus valores e a perceber que uma vida satisfatória é construída no presente, por meio de ações coerentes com aquilo que realmente importa. A busca por felicidade perfeita pode gerar sofrimento, enquanto a aceitação da realidade e o compromisso com a vida mais significativa abrem espaço para mais equilíbrio, satisfação e paz interior. Capítulo 5: Conecte-se com suas emoções. O autor destaca a importância de desenvolver uma relação mais saudável com os próprios sentimentos. Muitas pessoas aprendem a evitar, esconder ou combater emoções consideradas negativas, como medo, tristeza, culpa ou ansiedade. No entanto, essa tentativa de afastar o desconforto emocional frequentemente aumenta o sofrimento e cria um ciclo de luta interna. As emoções fazem parte da experiência humana e carregam informações valiosas sobre nossas necessidades, valores e desafios. Em vez de rejeitá-las, o autor propõe que elas sejam observadas com curiosidade, aceitação e respeito. Ao reconhecer o que sentimos sem julgamentos excessivos, ganhamos mais clareza para agir de forma consciente e equilibrada. Não é necessário controlar todas as emoções para viver bem. O mais importante é aprender a conviver com elas de maneira saudável.
A conexão genuína com o mundo emocional fortalece o autoconhecimento, reduz a resistência ao sofrimento e contribui para uma vida mais autêntica, significativa e emocionalmente equilibrada. Capítulo 6. Conheça sua história e se liberte dos traumas. Muitas das dificuldades emocionais vividas no presente têm raízes em experiências marcantes do passado. Traumas, perdas, rejeições e momentos de sofrimento podem deixar marcas profundas que influenciam pensamentos, comportamentos e relacionamentos, muitas vezes sem que a pessoa perceba. Compreender a própria história não significa ficar preso ao passado, mas reconhecer como determinadas experiências moldaram a forma de enxergar a si mesmo e ao mundo. Ao trazer essas vivências para a consciência, torna-se possível desenvolver uma relação mais compassiva consigo mesmo e interromper padrões que alimentam a ansiedade e o sofrimento. A cura não acontece pela negação da dor, mas pela aceitação e elaboração das experiências vividas. O autoconhecimento permite transformar feridas em aprendizado, reduzindo o peso emocional carregado ao longo dos anos. Ao compreender sua trajetória com mais clareza e acolhimento, o indivíduo conquista maior liberdade para fazer escolhas conscientes, construir novos caminhos e viver de forma mais equilibrada e significativa. Capítulo 7. Identifique a lente pela qual você enxerga o mundo. Cada pessoa interpreta a realidade por meio de crenças, experiências e aprendizados acumulados ao longo da vida. Essas lentes influenciam a forma como percebemos os acontecimentos, os relacionamentos e até mesmo a nós mesmos. Muitas vezes, não sofremos apenas pelos fatos em si, mas pela maneira como os interpretamos. Pensamentos automáticos, crenças limitantes e conclusões negativas podem aumentar a ansiedade e fazer com que enxerguemos ameaças, fracassos ou rejeições, onde talvez existam apenas desafios comuns da vida. O autor convida o ouvinte a questionar suas interpretações e a reconhecer que nem toda percepção representa a realidade completa. Ao desenvolver maior consciência sobre os próprios padrões de pensamento, torna-se possível adotar perspectivas mais equilibradas e flexíveis. Mudar a forma de olhar para as situações não significa ignorar problemas, mas compreendê-los de forma mais saudável e construtiva. Ao identificar e ajustar as lentes pelas quais enxergamos o mundo, ampliamos nossa capacidade de lidar com as dificuldades, reduzimos o sofrimento emocional e construímos uma vida mais consciente, leve e alinhada com nossos valores. Capítulo 8. Encontre seu querer genuíno. O autor convida o ouvinte a refletir sobre seus desejos mais autênticos e a diferenciar aquilo que realmente tem significado do que foi imposto por expectativas externas. Muitas pessoas passam anos perseguindo objetivos definidos pela sociedade, pela família ou pelo desejo de aprovação, sem se perguntar se essas metas correspondem aos seus verdadeiros valores. Essa desconexão pode gerar insatisfação, vazio e ansiedade, mesmo quando há conquistas aparentes. O autor destaca a importância do autoconhecimento para identificar o que realmente inspira, motiva e dá sentido à vida. Ao reconhecer seus interesses, sonhos e propósitos genuínos, a pessoa passa a fazer escolhas mais alinhadas com sua essência, reduzindo conflitos internos e aumentando a sensação de realização. Encontrar o querer genuíno não significa viver sem desafios, mas ter uma direção clara que torne os obstáculos mais suportáveis e significativos. O bem-estar duradouro nasce quando nossas ações refletem aquilo que verdadeiramente valorizamos, permitindo uma vida mais coerente, autêntica e emocionalmente equilibrada. Capítulo 9. Aprenda a usar a bússola. Como as emoções revelam os valores. As emoções podem funcionar como uma espécie de guia interno, ajudando-nos a identificar o que realmente é importante em nossas vidas. Sentimentos intensos, sejam eles agradáveis ou desconfortáveis, frequentemente sinalizam valores, necessidades e aspectos que consideramos significativos. Em vez de enxergar emoções como obstáculos a serem eliminados, o autor propõe que elas sejam compreendidas como fontes de informação valiosa.
A ansiedade, o medo, a tristeza ou a frustração muitas vezes revelam preocupações relacionadas a algo que valorizamos profundamente, como família, segurança, propósito ou relacionamentos. Ao aprender a interpretar esses sinais, a pessoa desenvolve maior clareza sobre suas prioridades e passa a tomar decisões mais alinhadas com seus princípios. Viver orientado pelos próprios valores não elimina os desafios emocionais, mas oferece direção e significado mesmo em momentos difíceis. Ao usar as emoções como uma bússola em vez de travar uma guerra contra elas, é possível construir uma vida mais consciente, coerente e conectada com aquilo que realmente importa. Capítulo 10. Lembre-se de que você está ao volante. O autor reforça a ideia de que, embora não possamos controlar tudo o que pensamos ou sentimos, podemos escolher como agir diante dessas experiências. Muitas pessoas acreditam que suas emoções determinam completamente suas decisões, mas essa visão pode levar à sensação de impotência e perda de controle sobre a própria vida. Pensamentos e sentimentos surgem naturalmente, porém não precisam comandar nossas ações. Assim como um motorista continua dirigindo mesmo enfrentando chuva, neblina ou obstáculos na estrada, cada pessoa pode seguir em direção aos seus objetivos, apesar do desconforto emocional. O autor destaca a importância de assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e agir de acordo com os valores pessoais, em vez de esperar que o medo, a ansiedade ou a insegurança desapareçam para então avançar. A liberdade não está em controlar completamente a mente, mas em manter o comando da própria direção. Ao reconhecer que está ao volante da própria vida, o indivíduo desenvolve mais autonomia, confiança e capacidade de construir um caminho alinhado com aquilo que realmente considera importante. Capítulo 11. Comprometa-se com sua busca. Encontrar propósito e bem-estar não é um evento isolado, mas um processo contínuo que exige dedicação e constância. Compreender os próprios valores e desejos é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando essas descobertas são traduzidas em ações concretas no dia a dia. Muitas pessoas esperam sentir motivação, confiança ou ausência de medo para agir, mas acabam permanecendo paradas. Em vez disso, o autor propõe que o compromisso com aquilo que é importante deve existir mesmo diante das dificuldades, dúvidas e emoções desconfortantes. O crescimento pessoal ocorre quando continuamos avançando na direção dos nossos objetivos, ainda que os resultados não apareçam imediatamente. Erros, obstáculos e recaídas fazem parte da jornada e não devem ser vistos como fracassos definitivos. Uma vida significativa é construída por meio de escolhas repetidas e alinhadas aos próprios valores. Ao assumir um compromisso genuíno com sua busca, a pessoa fortalece sua capacidade de enfrentar desafios, desenvolve maior resiliência e encontra um sentido mais profundo para a sua caminhada. Capítulo 12. Aquele que você vai se tornar. A prova de que você consegue. O autor traz uma reflexão sobre a transformação pessoal e a confiança no próprio processo de crescimento. Ao longo da jornada de autoconhecimento e enfrentamento da ansiedade, a pessoa não apenas aprende novas formas de lidar com suas emoções, mas também começa a se tornar alguém mais consciente, resiliente e alinhado com seus valores. Muitas dúvidas sobre capacidade pessoal surgem quando olhamos apenas para o presente, ignorando o quanto já evoluímos até aqui. Cada pequena escolha feita com consciência contribui para a construção de uma vida mais equilibrada e significativa. O bem-estar não é um destino fixo, mas um processo contínuo de prática e aprendizado. A própria trajetória serve como prova de que é possível mudar, amadurecer e desenvolver uma relação mais saudável com a ansiedade. Ao reconhecer essa evolução, o ouvinte é convidado a confiar mais em si mesmo e a seguir adiante com mais leveza, coragem e consistência em buscar por uma vida com sentido. Capítulo 13. Bem-vindo ao caminho da busca. O autor encerra a obra com uma mensagem de acolhimento e continuidade, reforçando que o cuidado com a ansiedade e o bem-estar não tem um ponto final, mas sim
um percurso constante de aprendizado. Ao longo da obra, o ouvinte foi convidado a repensar a forma como lida com pensamentos, emoções e expectativas, saindo de uma postura de luta contra si mesmo para uma relação mais consciente e compassiva com a própria experiência. Não existe uma vida livre de dificuldades emocionais, mas sim uma forma mais saudável de atravessá-las, com mais presença e alinhamento com valores pessoais. O caminho da busca não é sobre alcançar perfeição, mas sobre viver de maneira mais autêntica, aceitando as imperfeições e aprendendo com cada fase. O autor incentiva o ouvinte a seguir aplicando os princípios apresentados, como o contato com as emoções, o reconhecimento dos próprios valores e a escolha consciente das ações. Em resumo, o bem-estar duradouro nasce da prática contínua e não de soluções rápidas. O incentivo ao ouvinte é para seguir em frente com mais leveza, responsabilidade e abertura para crescer, mesmo diante das incertezas da vida. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!